você que é aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola de Norá do Vale. Vamos então para o nosso conteúdo do segundo bimestre do componente curricular de Filosofia. Então, vamos iniciar aí a nossa série de aulas, de videoaulas, onde nós vamos tentar entender a proposta que está no caderno do aluno do segundo bimestre. Então, vamos juntos. Boa aula para você e qualquer coisa nós estamos aí para conversar sobre as dúvidas que você tem. Então, eu vou estar disponível, lá no Centro de Mídias, no chat do Centro de Mídias, durante os horários das nossas aulas, no período da manhã. Então, eu estarei lá para que você possa tirar as suas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Boa aula para você. Vamos então para a página 80 do nosso caderno do aluno. Filosofia e vida. Há diferentes formas de conhecer a realidade. Nós podemos acessá-la por meio da ciência, do mito, da filosofia, da religião e dos produtos da cultura. No extenso panorama do conhecimento produzido historicamente pela humanidade, a filosofia visita o centro e todos os cantos e recantos, tidos como habitados e conhecidos, para percebê-los ainda carentes de outros olhares, de outras perspectivas. Assim, a filosofia é a experiência do pensamento e, por sua história, testemunho de revoluções, contestações, certezas, ainda que provisórias, conhecedora dos valores e das narrativas justificadoras das formas de ser e viver. Neste bimestre, a proposta é conhecer alguns aspectos desta experiência do pensamento filosófico em sua relação com a narrativa mitológica, com a cultura, com a religião, com a arte e com a ciência. Neste processo, devemos nos deparar com questões relativas ao olhar que observa com atenção, que examina, que contempla, que se volta para o outro, para as coisas que nos cercam e que acaba por voltar-se para si mesmo. Quando contemplamos produções artísticas, quando examinamos um procedimento ou uma postura, o que nos salta aos olhos e o que dificilmente conseguimos ver? O que a nossa sociedade revela ao dar mais visibilidade para alguns elementos da cultura, enquanto outros são colocados na penumbra? O quanto o nosso olhar é mediado pelos meios de comunicação, pelos produtos culturais mais valorizados e visibilizados pela nossa sociedade? Essas e outras questões podem ser consideradas ao longo deste bimestre, a partir da apreciação de aspectos da cultura, da religião, da arte, da filosofia e da ciência. Vamos lá então compreender esses aspectos durante esse bimestre do nosso componente curricular de filosofia. Nosso primeiro tema, a filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. O ser humano se faz presente nos diferentes ambientes do planeta. Pode voar, cruzar os mares, habitar o deserto e até regiões alagadas. Trata-se do maior predador, mesmo não sendo naturalmente o mais forte. Pode enfrentar mamíferos maiores que ele e tem condições de se defender de organismos que não podem ser vistos a olho nu. Pode comunicar ideias e experiências para gerações que ainda não nasceram e ter contato com o pensamento daqueles que já não habitam o mundo dos vivos. Mas como isso se tornou possível? Pense, reflita e escreva em uma folha do seu caderno de filosofia a sua compreensão sobre os motivos que levaram os seres humanos a terem essa condição privilegiada em relação aos demais seres que habitam o planeta Terra. Então, você deve aí fazer a sua reflexão pessoal, do que é que foi possível, o que você acha que motivou os seres humanos
a conseguirem essa condição privilegiada em relação aos demais seres que habitam aí o planeta. Então escreva aí na sua folha, no seu caderno, essa sua reflexão. Depois, logo em seguida, pesquise em dicionários ou sites da internet o significado dos termos natureza e cultura. Depois responda: de que forma natureza e cultura se relacionam? Procure perceber a etimologia da palavra, ou seja, qual é a origem dessas palavras na sua pesquisa. De onde vem a palavra natureza e de onde vem a palavra cultura. Então isso na filosofia é muito importante, que a gente procure saber a origem das palavras. Esse estudo se chama etimologia. Então procure perceber um pouco mais dessas palavras para que depois você possa perceber que num dado momento elas se relacionam uma com a outra. E é isso que você deve apontar aí no seu caderno de filosofia, né? Qual é a relação que existe entre essas duas palavras, tá? Depois eu vou pedir a você que faça uma visita virtual ao Museu de Arte da Filadélfia, né, para que você possa observar um pouco a pintura chamada Prometeu Acorrentado. Então vai ficar aí para você nos comentários aí o link para você acessar o Museu da Filadélfia e poder ver essa obra Prometeu Acorrentado, que será assunto da nossa próxima aula. Até lá!